Mexeu comigo. Há muitos anos eu não me sentia assim tão emocionado como hoje sinto. Eu acho que a última vez foi há 33 anos atrás, quando nasceu Emília, e antes, quando nasceu o irmão. Então, assim, é muito importante esse momento para mim. Eu passei semanas preparando o discurso e o acadêmico João Paulo cobriu tudo que eu tinha para dizer. O trabalho de pesquisa foi fantástico. Realmente, eu agora vou ter que improvisar. Eu não sou mal de improviso, né? Mas eu só queria colocar alguns pontos, né? De que existem duas pessoas importantíssimas nessa minha trajetória, sem as quais eu não existiria, meu pai e minha mãe. Então, eles estão sendo homenageados nesse momento também, e foram responsáveis para que nós três estamos aqui, mas os demais que estão no Rio, nos Estados Unidos, né, tenhamos essa convivência muito boa, apesar de não estarmos sempre próximos, nem sempre visitando um ao outro, mas as nossas infâncias foram infâncias muito bonitas, muito felizes. E a partir dessa infância muito boa, que nós nos tornamos adultos, que hoje, no meu caso, com o maior orgulho, mas não envaidecido, professor, porque a responsabilidade é grande e a vaidade cega as pessoas. A guerra de egos acaba com a obra. Então, eu estou aqui mais movido pela responsabilidade de ser um acadêmico do que propriamente pela vaidade do Wagner ter se tornado acadêmico. De ser mais um acadêmico do que ser o acadêmico. Hoje eu sou o, mas a partir de hoje eu sou um, mais um. Então, assim, dessa forma, eu queria começar, eu tenho só 36 páginas aqui, que durante todo o tempo da nossa formação, nós sempre frequentamos escolas públicas, que eram boas naquela época, que eram escolas estaduais, eram escolas que tinham cuidado, ensinavam, e em casa nós éramos educados. Nós somos as pessoas que somos hoje. A partir do momento que nossas personalidades foram se formando, eu fui, né, assumindo a minha irmã tem Isabela, de irmã, depois de um certo tempo, né, e minha irmã Gisele, a Bela também, é muito parecida com a mim, em alguns momentos, né, como lá na escola Primeiras Sociais, Jambolão, aquelas coisas, né? E a gente já tinha um amor pela natureza desde essa época. Ao invés de ir para a sala de aula, ia para a natureza, aprender na natureza. Mas a gente passou de ano, né? Sempre. E dessa forma, né, dessa convivência familiar muito saudável e tendo a liberdade de escolher caminhos também, eu cheguei a 1974, depois de passar toda a formação básica nas escolas públicas, convivendo, aprendendo e ensinando, nem tanto ainda, mas há muito aprendendo em função dos percalços que a vida nos colocou nesse período. Eu cheguei em 1974, né, no ano que o Brasil perdeu o Tetra, foi quando eu fiz meu primeiro vestibular. E aqui eu confesso, eu tentei ser médico primeiro. Mas graças a Deus, eu fiz a escolha errada. Eu escolhi uma universidade que era a mais difícil de ser acessada, que era a Escola de Medicina e Cirurgia do Rio de Janeiro, e só fiz escolha por ela. Eu poderia ter escolhido 20, eu só fiz ela, eu queria entrar nessa, e não entrei. E aí descobri que a minha vida estava voltada para a farmácia. Minha vida acadêmica, profissional, estava destinada a seguir pela farmácia. Professor Fernando Arthur, muito obrigado pela presença. Professor Adelém, muito obrigado pela presença. E aí tive nova chance, em 75 eu entrei para a farmácia, finalmente. E era uma farmácia, uma faculdade de farmácia que estava, como outros cursos nas universidades, também estava sendo desarticulada, né, em função de que as faculdades
elas eram centro de discussão de política muito forte. Então, foi necessário, para manter o controle sobre essa juventude que começava a incomodar, fragmentá-la e colocá-la em diferentes moradas, em diferentes lugares assistindo aula. Tanto é assim que na faculdade de farmácia nós tínhamos aulas em bairros diferentes na cidade. Eu fui na época que tinha aula na Universidade do Brasil, aquelas salas clássicas de madeira entalhada, cadeiras estofadas pelo alfaiate Luiz Gonzaga, depois farmacêutico, e depois tinha que cruzar a cidade para o fundão assistir a aula naqueles laboratórios novos, maravilhosos na época. E essa era uma forma de desarticular. Éramos, um pouco como acontece aqui, no CB, na Exatas, e hoje nós conseguimos juntar os nossos estudantes dentro da faculdade, resgatar aquele espírito de faculdade, aquela atmosfera acadêmica dentro das unidades, né, das subunidades. E o período de formação na faculdade foi muito rico, experiências pessoais e acadêmicas muito importantes. O acadêmico João Paulo mencionou o período que eu trabalhei com o professor Lafayette na biofísica, com o professor Nuno Goulart, da Parasito, que fazia os ensaios com o material do professor Gilbert e nós processávamos. Então, um período muito, muito bom, e a minha base acadêmica, científica, vem principalmente do professor Gilbert na iniciação científica, do professor Enio e do professor, depois, mais tarde, Eliezer, que entra na minha vida como parceiro de futebol, de cervejinha também, e como um grande orientador que, quando ele foi na minha banca de mestrado, que lá no IME eu procurei fazer mestrado já em fitoquímica, mas o IME não tinha produtos naturais. E eu não tinha habilitação de farmacêutico industrial, eu não podia fazer mestrado no NPPN, no Núcleo de Produtos Naturais da UFRJ. Lá só aceitava farmacêutico habilitado. Eu não tinha habilitação em indústria, fui querer fazer depois do terceiro ano e lá não me aceitaram. Fui para o IME. No IME fiz síntese orgânica, e foi muito importante aprender síntese orgânica, aprender muita química, porque hoje a gente vê que nossos cursos têm deficiência em química, e nossos cursos se tornaram... eu faço também uma atividade que eu não coloquei, eu sempre esqueço, avaliação de curso de farmácia para a editora Abril. E lá a gente vê relação de curso de farmácia que não tem condições de funcionar. Estão trabalhando em cima da questão da assistência farmacêutica, professor Marcos, mas sem fundamentação. Trabalhando como, isso não precisa de experimento, isso não precisa de química, isso não precisa de laboratório prático. E aí vão se formando, se criando faculdades que vão formando pessoas, profissionais que depois precisam ser recuperados. Mas então, com o Eliezer participando da minha banca de mestrado, depois ele me propôs uma tese de doutorado. Enquanto a gente começava a trabalhar a síntese de prostaglandinas a partir de alguns resíduos de produtos naturais, aí apareceu a bolsa do coronel Edson Coutinho, hoje coronel farmacêutico do Exército, na época era um colega nosso, estudante. E ele conseguiu entrar para a escola de saúde e eu vim para Belém. Então, essa foi a participação dele, né? E me colocou aqui nessa cidade das Mangueiras, né? E aqui chegando, eu fui muito bem recebido pelo pessoal da Química, da Faculdade de Química hoje, e ali eu tive o primeiro contato com o idioma germânico, né, teutônico. E a partir daí, então, coloquei como meta fazer o doutorado na Alemanha. Ganhei uma bolsa sanduíche, que não seria suficiente para uma viagem longa. Sanduíche não podia ser sanduíche, tinha que ser um menu completo, né, para poder aguentar a viagem até a Alemanha. E fui, me submeti novamente, ganhei novamente, e passei 6 anos na Alemanha. Por quê? Porque os 2 primeiros anos eu estive na Universidade de Hamburgo,
E o instituto onde o primeiro ano eu passei basicamente estudando alemão. E o segundo ano que eu passei em Hamburgo, dos 5 institutos de química que existiam em Hamburgo, 3 foram fechados pela vigilância sanitária. Falta de condições de funcionamento, frascos de reagentes, de substâncias químicas sem identificação, sem tampa, na bancada. Instituto de Química Orgânica, de Química Inorgânica e de Química Analítica. O de Química Analítica era dirigido pelo Dr. Paul Margareta, candidato a Nobel em Química. Nós passamos algumas semanas, uns poucos meses, debatendo os conteúdos, e com ele até cheguei com algum resultado bom. Com o professor Krebs, da Química Orgânica, também foi bom, com o professor da Inorgânica também. Mas quando chegou na Físico-Química, eu descobri por que só se pode filosofar em alemão. Não dá para traduzir nem mentalmente, você não absorve os conceitos de Físico-Química se não for nativo. Para fazer doutorado na Alemanha em Físico-Química tem que ser descendente, tem que ser nativo. Então, ali foi o momento que eu encontrei meu novo orientador, o orientador que me levou ao título, que foi o Dr. Hücker, professor Gerhard Hücker. E ele me conduziu na difícil tarefa de formular questões, de questionar o que a gente está vendo, os resultados que nós obtemos. Então, foi um dos grandes aprendizados que eu tive no doutorado, foi exatamente criar questões. Eu dou resposta para vocês. Às vezes, né? Às vezes eu ponho outras perguntas, né? Então, assim, essa formação acadêmica, ela é muito entremeada com reflexões pessoais, sociais e políticas. Então, hoje, eu tenho uma formação técnica, e nos últimos 10 anos, 8 anos, muito enriquecida com a minha participação no núcleo do meio ambiente, como orientador do programa de PPGEDAN, de Gestão de Recursos Naturais e Desenvolvimento na Amazônia, porque ali a gente amplia o nosso horizonte de questionamento, amplia nossas possibilidades de respostas, a gente amplia as interfaces das ciências farmacêuticas. E isso é a ideia daquele livro, de etnofarmácia. E o segundo vem dos saberes populares, e o terceiro agora vem de fitoterapia solidária, questionando o modelo de produção de medicamentos no mundo, que é um modelo centralizador, é um modelo que pereniza as doenças. E na fitoterapia temos a perspectiva de ter um modelo mais democrático, ou pelo menos mais solidário de produção, onde muitos possam participar da produção, do desenvolvimento, para que muitos possam utilizar os medicamentos. Tá? Então, enriquece muito a minha trajetória, e eu penso que hoje, aqui, nesse momento, recebendo essa honraria, eu coloco assim, um grande percentual da convivência com os colegas do PPGEDAN como responsável por esse meu crescimento e amadurecimento acadêmico científico. A parte das ciências farmacêuticas, ela vai avançar de qualquer jeito, mas a participação com vocês lá no PPGEDAN é um leque que se abre de opções para mim, que eu realmente, antes não tinha curiosidade, tinha vontade, mas que agora estou conseguindo realizar. Bom, e falar em realização, entrar na Academia Nacional de Farmácia